Nessa continuação, Bispo Jorge segue examinando as Escrituras, esclarecendo as revelações do livro de Apocalipse em relação à presença da Igreja na tribulação vindoura. Esse ensino é absolutamente relevante para a Igreja e pode fazer a diferença para nós nesses últimos dias. E você, como Igreja, está preparado para a tribulação? Que Deus te abençoe. Um bom vídeo. Vamos para a sexta trombeta? O sexto anjo tocou a trombeta e houve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaças e enxofre. Por meio desses flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estavam na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, tinha cabeça e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelos, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependerem dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. A sexta trombeta libera os 4 anjos, que segundo Apocalipse, segura os ventos, os 4 ventos, e o Eufrates está secando, o Eufrates é o caminho daqueles que vêm lá do Oriente, aqueles que vêm do nascimento do sol. O que isso está afirmando? Vai haver uma terceira guerra mundial. Aí alguém diz, bispo, que é isso? Vai haver 1/3 da população mundial é morta. 200 milhões é o número da cavalaria. E aqui a gente entende que esses cavalos emitem, fogo. Na realidade, João está tendo uma visão, mas isso é tanques, é armas, vai sair fogo, mas João está tendo uma visão como de cavalos, são artilharia. Agora vamos para a 7ª trombeta, meu amado. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou
de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Já não diz aqui que há de vir, porque assumiste o seu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem o que destrói a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Aleluia! A 7ª trombeta diz: graças te damos, Senhor, porque tu veio para reinar. Aí acontece o arrebatamento, na 7ª trombeta. Queridos, é Bíblia pela Bíblia, queridos. Não inventei nada aqui. Só mostrei para você. A vinda de Jesus, ela obedece alguns protocolos. 2 Tessalonicenses. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Dia do Senhor não é a volta de Jesus. Dia do Senhor é o dia da ira. Se faz uma confusão no meio, mistura dia do Senhor com a volta dele. Não tem nada a ver. Dia do Senhor na Bíblia é o dia da ira. E Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses 5 que nós não fomos destinados à ira. A ira é a taça da ira, que é o dia de Yahvé. 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 coisas têm que acontecer. Primeiro, apostasia. O que é apostasia? Abandono da sã doutrina, misturada, evangelho misturado. Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós estamos vendo um evangelho aí falsificado. Nós estamos vendo um evangelho corrompido. Esse evangelho aí não é o evangelho de Cristo. E esse Cristo que está aí não é o Cristo da Bíblia. É um anticristo, uma anti-igreja, um falso profeta, tudo falso. E uma falsa doutrina. Então o que é isso? Apostasia. Essa misturada toda que tem aí de evangélico, não tem nada de evangelho. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem arrependimento, um evangelho falsificado, um evangelho light. Tanto que é evangelho light que não querem passar em perseguição. A igreja primitiva passou, aí a gente não quer passar. Ah, não, irmão. Jesus vai voltar antes. Não vai, não. A igreja vai enfrentar. É o que diz lá Jeremias, capítulo 30, verso 7. É a angústia de Jacó. E Deus vai purificar. É no deserto que aparecem os murmuradores, os idólatras. E os verdadeiros vão permanecer.
Apostasia em primeiro lugar. Segundo lugar, qual é o sinal para a igreja? A manifestação do iníquo, do homem da iniquidade, do filho da perdição. Quem? O anticristo, a besta. A igreja vai ver a besta. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, e não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora eu pergunto, se a igreja não está, a igreja é arrebatada antes do anticristo aparecer, por que ele vai se levantar se não tem mais igreja? Por que o anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus se não tem mais a igreja? A igreja foi arrebatada, como alguns pregam. Então ele vai se levantar porque a igreja está. E aí ele vai perseguir a igreja. Muitos irmãos nossos vão morrer. Talvez eu não esteja vivo. Ou talvez esteja. Talvez eu tenha que consolidar minha fé com a morte. Ou você, irmão. Mas a nossa salvação é garantida. Não é o físico. Jesus diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Mas devemos temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. É, irmão. Glória a Jesus. Deus é bom. Agora vamos ver o caráter desse homem. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Essa palavra detém aí, alguns dizem que é o Espírito Santo. E aí quem tem a visão do arrebatamento secreto vai dizer que o Espírito Santo é que detém. Tem nada a ver, amados. O que na realidade está falando aqui, que o que aguarda é a conjuntura, é o desenho das nações, né? As coisas estão piorando, vão piorar. Por quê? Porque se você ler Apocalipse 13, a besta sai do mar. O que é o mar? O mar é essa coisa, ó, cheia das nações, dos conflitos, dos coluios, né? Desse mar de lama, de corrupção, né? De morte, de terrorismo, de tantas coisas, de mortandade, de peste. No meio dessas coisas todas, aí aparece a besta, o monstro. Claro que é um homem, tá, amados? Para você não pensar que, de repente, é o filme de Jaspion, de Ultraman, que aparecia aqueles monstros, tá? Aí você não é a besta. Não, dentro da visão de Deus, ele é uma besta. Ele é o homem mais terrível. Junta Hitler, junta Mussolini, junta Idi Amin Dada, Saddam Hussein, junta todo mundo e não vai dar esse homem. Esse homem é terrível. Jesus disse que nunca houve tempos como este. Ele será o homem da iniquidade, irmãos. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígios da mentira, com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram com a injustiça. Ou seja, esse homem do pecado, a besta, ele vai surgir do meio das nações, nesse caudal de podridão que tem aí no mundo, ele vai sair dessas entranhas. Ou seja, ele sai das nações.
Não vou entrar no mérito da questão, mas ele vai estabelecer o seu império. E o seu império são 10 nações. 10 nações estarão sob o controle do anticristo. Eu quero usar um outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, a 7ª, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Ô glória! O que Paulo está falando em relação aos que morreram em Cristo e os que vão morrer na grande tribulação e os que estiverem vivos até lá? Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Eles ressuscitam, recebem um corpo de glória, e os que estiverem vivos serão transformados, também recebendo um corpo de glória, e se fundem tanto os que ressuscitam quanto os que estão vivos. E aí Jesus recebe nos ares. Jesus não aparece, não é a segunda vinda. Recebe, recolhe todo mundo, entramos no repouso do Senhor, como diz Hebreus. Aleluia! Recebemos. Aí, meu filho, começa as taças cair na terra. Ó. Mas o que eu quero pontuar aqui é a trombeta. Veja, 1 Coríntios 15:52. Fala da última trombeta. Paulo aqui, 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Os que são ressuscitados com os que estão vivos. Ambos, o que ressuscita, recebe corpo de glória. Os que estão mortos são transformados, recebem o corpo de glória, se juntam juntamente com eles. Ó. Somos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, ou seja, vai ter gente que vai morrer na grande tribulação, e vai ter gente viva. E aí consolai-vos uns aos outros. Consolai, não, irmãos. É isso. Vai chegar a hora, a trombeta vai tocar, e aí eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão receber um corpo de glória. E nós, estivermos vivos até lá, nós seremos transformados. E juntamente com ele, vamos ser recebidos em nuvens pelo Senhor. E estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, amados. Então, queridos, não existe arrebatamento secreto, irmão. Sem engodo, hein? Sem engodo. É falta do conhecimento. E olha que tem muita gente com a capacidade muito grande. Gente com entendimento.
mais do que o meu, pregando essas coisas aí. Não existe arrebatamento secreto, não. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum dos apóstolos fala sobre isso. Tem nada a ver. E não vem com a história de Filadélfia, porque te livrarei da hora do que vai ser tentado o mundo, que aí alguém usa muito esse texto. Um será tirado, deixado o outro. Né? Jesus falando, mas Jesus não está falando de arrebatamento secreto. Eu pergunto, quando o dilúvio veio, quem saiu e quem ficou? O justo ou o ímpio? O ímpio, irmão. O justo ficou. Não ficou o justo? Jesus deu exemplo, que isso, como assim? Os dias de Noé? Nos dias de Ló, quem ficou e quem saiu? Saiu os ímpios. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, ficou Ló. Quem sai é o ímpio. O justo fica. Quem é arrancado primeiro? O joio ou o trigo? Responde, o joio ou o trigo? O joio. O trigo fica. Aí alguém diz assim, não, porque um será separado, tirado do outro. O ímpio vai sair. 2 estarão numa cama. Um será tirado e deixado do outro. O ímpio sai. Fica o justo. Mas aí, com as falsas doutrinas, prega-se o arrebatamento secreto. Depois dos nossos próximos vídeos, nós vamos falar mais um pouco sobre a volta de Jesus. Vou preparar um vídeo sobre esse homem do pecado, o filho da perdição, do bocão. Por que o bocão? Porque a Bíblia diz que ele tem uma boca escancarada. Ele fala blasfêmia. Ele vai ser um homem da oratória. Ele vai ser um homem, perspicaz. Ele vai ter ele vai seduzir o mundo com seu carisma. Mas depois ele vai tirar a máscara. E ele é o próprio demo, ele é o próprio diabo. Que Deus abençoe. Dá um like aí, se inscreve no canal, que a gente vai sempre ter uma mensagem fresca para você. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. E não seja enganado, não seja seduzido. Bíblia pela Bíblia. Nada de teoria e falsas doutrinas.